conhecemos, é uma parábola que ouvimos e lemos quase sempre e soa-nos às vezes que repetitivo, não é? Mas mesmo com essa repetição toda, talvez não vemos o sentido espiritual e o sentido efetivo que esta parábola do rico e do Lázaro tem nas nossas vidas. Existe então dois mundos bem diferentes. Cristo, falando esta parábola aos seus discípulos e também a nós, aqui, passados 2000 anos, Ele nos indica que existe dois mundos completamente diferentes. Existem dois estados de espírito completamente diferentes e eles estavam, um no rico e o outro no Lázaro, aquele pobre que jazia à porta do rico. Quando estamos todos bem, é quase que um esquecimento da nossa parte de que Deus existe, de que nem sempre somos gratos a Deus por aquilo que a gente tem, e quando estamos no auge do nosso bem-estar na vida, que temos tudo corre bem, não precisamos de mais nada, só precisamos de nos saciar, só precisamos de fazer o nosso trabalhinho, só precisamos de olhar para nós próprios e para mais ninguém. Porque estamos bem. Se estivéssemos mal, talvez pensaríamos de outra maneira. Mas eis que o rico assim vivia, bem vestido, dava banquetes todos os dias, vivia bem, não queria saber de ninguém. Estava ali Lázaro, pobre, sentado à porta dele. Ele ignorava, ele não queria saber daquele pobrezinho que ali estava, com fome, cheio de feridas, que até os cães vinham lamber, como diz o Santo Evangelho, e ali estava Lázaro. Nós vimos Lázaro reclamar da vida que ele tinha. Nós vimos Lázaro a reclamar que ele era pobre. Nós vimos Lázaro a reclamar e a revoltar-se contra Deus por Deus lhe ter dado tão pouco e ao rico ter dado tanto. Nós não vimos o pobre Lázaro a queixar-se da pobreza em que vivia, da fome em que vivia. Esperava, obviamente, que alguém lhe estendesse a mão para lhe dar comer, para lhe dar roupa, para lhe dar beber. Ninguém viu, nem mesmo o dono da casa que vivia dando festas e festas o dia todo. Bem, houve um dia que os dois morreram, repousaram. É óbvio que, queridos irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo material, visível, e que é regido pelo tempo. E o tempo diz que há um fim. E então partimos deste mundo material e partimos para o mundo espiritual, onde não existe tempo, onde não existe tristeza nem dor, dependendo do estado da alma de cada um. Nós vemos então que o rico morreu depois de Lázaro. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Eis que também o rico morreu e encontrava-se num estado lastimável na sua alma. E nós, queridos irmãos e irmãs, às vezes damos tanta importância ao nosso corpo, à nossa saúde, e muitas das vezes negligenciamos
a nossa outra natureza que nós também carregamos, que é a nossa natureza espiritual. Essa sim vive eternamente. Essa sim se alegra em Deus eternamente, ou então essa também irá ser atormentada eternamente. E por isso, queridos irmãos e irmãs, como ainda este mundo material é regido pelo tempo, nós temos essa possibilidade de modificar alguma coisa. Se nós cometemos uma falta contra o nosso irmão, se nós cometemos um grave pecado, nós ainda temos tempo, ainda temos 3 minutos, ou 4, ou 5, ou 6 minutos para consertar então esse erro que a gente cometeu. Mas, queridos irmãos e irmãs, quando entrarmos no mundo espiritual, nós não vamos ter tempo. Então nós perguntamos, então Deus não podia perdoar o demónio? Deus não podia perdoar todos os anjos malignos caídos? Aqui, queridos irmãos e irmãs, não é uma questão de querer ou não querer. Não é uma questão de Deus querer ou não querer. Aqui trata-se de uma escolha que um dos maiores anjos fez. Porque também os anjos, queridos irmãos e irmãs, foram criados por Deus com liberdade, tal e qual como nós, com liberdade de escolha. Então, Deus não é uma questão que pode ou não perdoar. Foi uma escolha que o demónio fez. E essa escolha que o demónio fez, estar contra Deus, foi uma escolha eterna. Porque no mundo espiritual, como eu falei, não há tempo. Não há tempo. Nós ainda podemos, não é, voltar atrás e pedir perdão e nos arrepender. No mundo espiritual não há tempo, não há espaço. Então, tudo aquilo que se decide para a eternidade. E nós vamos querer 5 minutos para mudar alguma coisa do outro lado e não vamos ter. Por isso é aqui, queridos irmãos e irmãs, o trabalho e a obra da nossa salvação começa hoje. Começa ontem. O estado da alma do rico estava lastimável, porque ele teve tudo, teve todas as riquezas. E reparem, queridos irmãos e irmãs, Cristo aqui não condena a riqueza. Nós não somos salvos por ser ricos e também não é garantia que vamos ser salvos sendo pobres. É tudo, queridos irmãos e irmãs, um critério de aprendizado dos ensinamentos de Cristo e do Evangelho, da maneira como o seguimos, da maneira como lutamos diariamente contra os nossos vícios e paixões. Lázaro vivia no seio de Abraão em grande felicidade eterna, visto que ele sofreu durante a sua vida. Sofreu com doença, sofreu com pobreza, sofreu com fome. E o rico foi para o sofrimento. Mas atenção, queridos irmãos e irmãs, que sendo ricos, isso não é um problema. O problema é como administramos essa riqueza. Deus nos dá essa riqueza. E essa riqueza não é mérito nosso. E o que a gente tem também não é mérito nosso. É a misericórdia de Deus, porque Deus concede e faz dessas pessoas ricas administradores dessa riqueza. Para quê? Para o próximo. Não só para uso exclusivo de primeiro eu, depois eu, terceiro eu, quarto eu e quinto eu e por aí fora. Aqui, queridos irmãos e irmãs, Deus nos deu essa riqueza a quem tem muito dinheiro para então saber gerir e distribuir para quem necessita. Esse foi o problema do rico. E nós vemos muitos exemplos na Santa Igreja, muitos santos e mártires que foram ricos. No Antigo Testamento temos Abraão, que era uma pessoa rica, mas vestia-se de modo simples e utilizava essa riqueza para a salvação da sua alma.
Não usava a riqueza para a condenação da sua alma. Era gentil com as pessoas, ajudava as pessoas, guiou um grande povo, mas sempre de maneira simples, humilde e pensando e usando essa riqueza para a salvação da sua alma e da alma de todo o seu povo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, meditemos no significado espiritual deste Evangelho que sabemos tão bem, mas que nos esquecemos às vezes de interpretar e de colocá-lo em prática nas nossas vidas. Riqueza não é o problema, queridos irmãos e irmãs. O problema é quando essa riqueza é usada de forma errada. A riqueza que nós temos foi porque Deus nos deu, para nós então distribuirmos de maneira correta entre os mais necessitados, entre aqueles que necessitam mais que nós. E aqueles que têm pouco também não corram o erro de pecarem e de condenarem o irmão e reclamar a Deus porque tem menos que o seu irmão e que assim o pode começar a invejar e também aí por ser pobre também corre o risco de também ser condenado ao tormento eterno por cobiçar então a riqueza do seu irmão. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nem o rico tem a certeza que pode ser salvo e nem o pobre também tem a certeza de ser salvo. O que importa, queridos irmãos e irmãs, é a forma como trabalhamos o nosso coração à medida que as circunstâncias da nossa vida vão aparecendo, as dificuldades vão aparecendo. Possamos nós, pedindo orações à Santíssima Virgem Maria, a todos os santos que brilharam na terra portuguesa, santos que viveram nesta terra e viveram a ortodoxia tal e qual como nós a vivemos hoje, que nos guie pelo caminho correto, pelo caminho do amor e da caridade, da misericórdia, afastando-nos o orgulho, a vaidade, todos os dias da nossa vida. Amém.